Palavra do nosso Deus, Romanos, no seu capítulo 1. Hoje nós vamos refletir um pouquinho nesse capítulo. Hoje, pela parte da manhã, nós já estudamos um pouco sobre como ajudar alguém que luta com o homossexualismo. E hoje nós veremos, irmãos, a base, a origem. Na verdade, o apóstolo Paulo ele faz uma descrição da depravação da sociedade romana, e ele conecta isso e tudo que acompanha essa depravação de forma visível, ele conecta isso à falta de temor a Deus. Então, quando o homem esquece de Deus, ele afunda no abismo de trevas e pecado. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Feche os seus olhos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, por esse momento tão maravilhoso de adoração ao nome do Senhor. Já cantamos, oramos como igreja do Senhor, e agora nós estamos diante da tua palavra. Abrimos a tua palavra para refletir, ó Deus, numa situação tão oportuna, num tema tão relevante, ó Deus, que é sobre a depravação total do ser humano. Dá-nos graça, fale conosco, abra os nossos olhos, confronte o nosso coração, desperte, ó Deus, o teu povo, para que possamos conhecer mais a tua vontade, conhecer melhor o mundo em que nós vivemos, mas acima de tudo, firmarmos, ó Deus, nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Francis Schaeffer, há muito tempo, já disse que o problema do homem não é metafísico, mas moral. E de fato, irmãos, a grande questão é que o ser humano, ele não precisa de ajustes e de retoque, ele precisa de salvação, é de regeneração. A Bíblia diz, irmãos, que o homem está sob a ira de Deus, está debaixo da ira de Deus. E por isso, esse homem, ele não precisa de condicionamento
Não é uma melhor escolaridade que vai resolver o problema da depravação, da promiscuidade, da imoralidade do nosso país, por exemplo, ou do mundo. O nosso país precisa de salvação. Esse mundo que jaz no maligno, ele precisa, irmãos, ser liberto das trevas, das próprias algemas de Satanás. Precisa de salvação. Por mais que as pessoas olhem e tentam identificar exemplos, bons exemplos, as pessoas tentam identificar na sociedade os mártires, pessoas que de repente tiveram seus feitos heróicos e eles são exaltados, aplaudidos, recebem uma medalha, mas o mundo não precisa dessas figuras, irmãos. O mundo precisa de um Salvador, porque o problema moral, a degradação moral, a imoralidade dos nossos dias, que tem sido incentivada, proclamada, colocada abertamente na mídia, precisa de redenção, irmãos, não simplesmente de exemplos moralistas. A Bíblia diz que a queda, ela não trouxe apenas arranhões à humanidade. A queda, irmãos, afundou a humanidade em ruína, destruição e morte espiritual. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a solução de Deus para essa humanidade caída é unicamente Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador do mundo. Meus irmãos, quando nós olhamos para a carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz questão de mostrar, tanto para os gentios, que são os descrentes, como para os judeus, que eram os religiosos daquela época, que ambos precisam da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E que se você tinha de um lado os gentios, os pagãos, que viviam uma vida de imoralidade, porque constantemente rejeitava a revelação natural de Deus, você tinha do outro lado os próprios judeus, que crucificaram Cristo, que preferiram Barrabás, que fizeram inúmeros planos e ensinos que eram distorcidos da palavra de Deus e que eles estavam solapando e pisando a revelação especial de Deus. Então o apóstolo Paulo mostra, irmãos, que o problema da depravação, ele não atinge só a sociedade romana, ele não atinge só o Império Romano, ele atinge também o arraial do povo judeu. Então quando nós falamos, irmãos, de depravação, é a depravação total do ser humano. Todos nós somos pecadores. Eu e você lutamos todos os dias com esse pecado. Eu e você precisamos lutar para não viver uma vida como ímpio, desobedecendo a Deus e a palavra de Deus, assim como também aqueles que estão, irmãos, fora do arraial do povo de Deus. Eles precisam ser alertados quanto ao real perigo de viver negligenciando, de viver omitindo as verdades da revelação natural de Deus. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele traz um raio-x que é não somente daquela época, mas também para a nossa época. É um raio-x de um mundo sombrio. É um raio-x sobre a condição do homem contemporâneo. E você vai perceber ao longo dessa reflexão que muitas dessas coisas que o apóstolo Paulo vai fazer menção aqui está presente hoje. Está presente hoje na nossa sociedade. Nos dias do apóstolo Paulo, eles não aplaudiam isso, mas nos nossos dias é aplaudido e incentivado como sendo um estilo de vida opcional. Primeiro, irmãos, o apóstolo Paulo começa descrevendo algumas coisas que desconstrói alguns pensamentos pós-modernos. Primeiro que o texto bíblico já nos mostra claramente que o homem não é naturalmente bom. Olha só, irmãos, de vez em quando a gente encontra pessoas que dizem assim: ah, eu tenho um parente que é tão bom, só falta ser crente. Ele é bom. As pessoas dizem assim: nossa, fulano é tão bom, tem um coração tão bom. E essa concepção, irmãos, de muitos crentes, ela está totalmente na contramão do ensino bíblico. Veja só, o verso 24, capítulo 1, verso 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens a imundícias, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E ele começa a descrever o que esses homens começam a fazer. Se você perceber, irmãos,
a descrição que o texto bíblico traz dessas pessoas, você conclui, eles não são naturalmente bons. O homem não é naturalmente bom. Perceba só, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Veja, meus irmãos, ao longo da história surgiu pessoas que afirmaram que o homem era essencialmente bom, naturalmente bom. Tem um francês, um pensador, filósofo, chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele afirmou isso, que o homem é essencialmente bom. E sabe o que ele dizia mais, irmãos? Que o que estraga o homem é o contexto onde ele está. Se ele nasceu bom, mas a questão é que talvez a família que ele nasceu, ele não ajudou muito, então essa família contribuiu para ele se tornar uma pessoa ruim. Ele nasceu bom e talvez ele passou a morar numa favela e isso não contribuiu muito, e ele, ao invés de virar uma boa pessoa, ele se desviou, porque o contexto onde ele estava estragou ele. Mas isso, irmãos, é uma falácia. O apóstolo Paulo começa descrevendo que não há bondade inata no coração do homem. Esse é um ensino totalmente antibíblico, tá? O apóstolo Paulo também, à luz desse texto, relembra eu e você que o maior problema do homem não é a falta de conhecimento. De vez em quando você escuta as pessoas dizendo que se de repente tivesse melhores escolas, mais faculdades, as pessoas seriam melhores. E eu creio que os mais antigos vão lembrar disso, enquanto era muito mais difícil estudar, né? Muitos nem conseguiram fazer faculdades, dependendo do contexto onde viveram. Principalmente se você viveu mais no interior, a dificuldade era muito maior. Se você cresceu em uma cidade grande, de redor de uma cidade grande, talvez o acesso à escolaridade, à faculdade, é bem mais fácil. Mas a grande questão, irmãos, que hoje o nosso problema não é falta de conhecimento. Assim como nunca foi a falta de conhecimento o problema real do ser humano. E você vai perceber que os políticos hoje, para tentar te enganar um pouco mais, rapar o seu voto, ele diz, a gente vai investir em escolas. Há pelo menos duas coisas que os políticos dizem. A gente vai ter melhores escolas e melhor saúde. O hospital vai funcionar a partir do ano que vem. Voto comigo, funciona. As escolas vão funcionar. Não vai. Não vai. Continuará sendo um ensino decadente, os professores mal remunerados, e os problemas continuam ali, irmãos. Porque para quem está morto em delitos e pecados, para quem está perdido, irmãos, o problema não é falta de conhecimento. Para quem não quer nada com a vida, para ser sincero, irmãos, não quer saber nem de estudar. Então o apóstolo Paulo, ele começa descrevendo, irmãos, que o problema do ser humano não é ignorância. Não é ignorância sobre Deus, porque a grande questão é que mesmo tendo o conhecimento de Deus, o ser humano ele tenta abafar e sufocar a verdade de Deus. É assim que o ser humano age em relação à palavra de Deus, à verdade de Deus. Se vocês perceberem, irmãos, isso está presente na forma como as pessoas querem pensar política hoje. Não, esse negócio de Deus não é que não. O pastor só fica lá na igreja, ajudando o povo com a fé. Como se isso aqui fosse um negócio inútil, e como se a sua fé se resumisse só a vir para a igreja, a gente fica contemplando as coisas do céu, aí você sai e volta e vota em um cara que é imoral, que é depravado, que é mentiroso e que é ladrão. Então, irmãos, a gente precisa trabalhar um pouco mais claro isso, porque essa ideia de tentar calar Deus no público, nas academias, na política, na cultura, vem não é de agora. Vem desde quando começou o declínio do secularismo no século XIX. Você tira Deus, portanto que no século XIX você tem o próprio Nietzsche dizendo Deus está morto, e a ideia, irmãos, dessa sociedade depravada é que você não leve Deus para a política, para a arte, para qualquer tipo de cultura. Deus fica enclausurado nesse mundozinho quadrado, desconectado, chamado igreja. É aí que vocês têm que ficar. E você pode olhar que isso está presente na política brasileira, principalmente porque hoje você tem pessoas cristãs, pastores que estão trabalhando, atuando na administração pública, e hoje Satanás, irmãos,
fica calado na igreja, se concentra aí, crente se concentra na sua crendice aí na igreja e deixa que para cá a gente rouba e mente à vontade. Então, irmão, sempre foi uma proposta da sociedade depravada, de pessoas ímpias, perdidas em trevas, calar a voz de Deus. E você vai perceber isso um pouco mais ao longo da exposição. O Francis Schaeffer, irmãos, ele diz que o homem não vive numa caverna escura. Há uma voz que é ouvida onde quer que os seres humanos vivam, estejam eles como sem a Bíblia. É a voz da criação. Então, meus irmãos, a grande questão e o real problema hoje, você tem isso na política em qualquer outro lugar, irmãos, é que enquanto a gente não matar Deus, a gente não rouba em paz. Enquanto a gente não matar Deus, não tirar Deus do eco, do ouvido das pessoas, elas não poderão viver uma vida de tatuagem, de prostituição, de desgraça e miséria em paz. Porque falar de Deus, erguer o nome de Deus nessa cultura perdida, em trevas, ímpia e depravada, irmãos, é afrontar muitas pessoas. Infelizmente tem muito crente dizendo isso. A gente não vai discutir política, vamos deixar só lá para fora. Ah, meus irmãos, quanta tolice, quanta ignorância, meus irmãos. E a gente então é meio que amordaçado. E as pessoas que vivem solapando a verdade de Deus, elas têm um microfone para poder falar. O apóstolo Paulo ainda diz, irmãos, que a necessidade do homem não é apenas necessidades imediatas. Veja, se você perceber, você tem isso em cultos de igreja, pregando necessidades imediatas. Como se a maior necessidade do ser humano fosse de cura, de prosperidade. E se você perceber, irmãos, tudo isso já é uma proposta também política. Saúde, educação e trabalho. Você acha que se você tiver o melhor trabalho, você acha que você tivesse acesso aos melhores hospitais, às melhores escolas, isso seria suficiente para você ser uma pessoa diferente, melhor? Você tem se enganado com propostas políticas que oferecem essas coisas imediatas, achando que essa é a solução do Brasil. A solução do Brasil é nascer de novo, é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O problema da corrupção política do Brasil é o mesmo da corrupção do meu e do seu coração. A solução para a corrupção política é a mesma solução para o meu e do seu coração desesperadamente corrupto, nascer de novo. Então não ache que anunciar, seja no comício político, porque você tem tantos messias políticos hoje, você tem tantos salvador do Brasil na política, e crentes, irmãos, tão ignorantes, achando que se mudar de A para B, ou se for o C, o D, ou o alfabeto inteiro, vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos reafirmar, irmãos, que a solução para o Brasil está na cruz, não numa bandeira partidária. A solução do Brasil, irmãos, não está em oferecer soluções imediatas, proposta de suprir as necessidades imediatas. A solução do Brasil está em se levantar homens e mulheres de Deus, e dizer para esse país que eles estão perdidos em trevas, debaixo das algemas do pecado, da escravidão de Satanás, e que eles precisam de salvação. Essa é a solução do Brasil. Essa é a voz da igreja em todo o contexto. Essa é a voz do crente. Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa esperança, irmãos, de que pregando não as necessidades imediatas, mas a necessidade eterna, definitiva de salvação. Você percebe hoje, irmãos, que não somente os púlpitos, mas muitos crentes não têm mais noção, por exemplo, da odiosidade dos seus pecados, de que é prisioneiro da carne, do mundo, do diabo. Você não vê mais as pessoas chamando ao arrependimento. Você não vê as pessoas, irmãos, hoje, mesmo sendo religiosas, com esse entendimento da sua total depravação. E se eu entendo, irmãos, que eu sou depravado, perdido, caído,
carente da graça e da misericórdia de Deus, eu não confio nas minhas emoções, nos meus desejos, nas coisas que estão no meu coração. Eu não tento vasculhar o meu coração atrás, irmãos, de qualquer solução para a minha vida, porque tudo que eu preciso está na obra suficiente de Cristo Jesus. Então, o culto dessa igreja, ele não pode oferecer a vocês soluções imediatas, desconsiderando que a maior necessidade minha e sua é de salvação. O apóstolo Paulo, nesse texto, também nos relembra, irmãos, que o homem ele não precisa de uma pseudo-evangelização, de cura e prosperidade. Ele precisa do verdadeiro evangelho. Vocês vão perceber, irmãos, que, por exemplo, os coaches, eles não somente querem entrar na igreja e trabalhar a psicologia da autoajuda na cabeça dos religiosos, mas você tem muitos religiosos, irmãos, que ao longo da sua semana, eles passam encostados numa psicologia de autoajuda, sendo nutridos seus corações de um pseudo-evangelho de higiene mental, de pensa positivo, energia positiva que vai dar certo. Nós não fazemos parte de seitas orientais, irmãos, para mentalidade, pensamento positivo, energia positiva. Essa besteira não diz nada para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, do evangelho que rasga a nossa alma. Nós precisamos do verdadeiro evangelho que confronta o nosso coração, que solapa a nossa consciência, que nos traz de volta para Deus, irmãos. Porque o real problema meu e seu é pecado. Não é ausência de coisas materiais, de prosperidade, de pensamento positivo, energia positiva. Nós precisamos do evangelho que expõe o nosso pecado. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos, há 3 palavras. Por um autoexame desse texto, você precisa decorar. Primeiro, o texto ele apresenta a revelação de Deus. Segundo, o texto apresenta a reação dos homens à revelação. Eles rejeitam a revelação de Deus. E em terceiro, vocês vão observar Deus agindo a esses corações que rejeitam a sua revelação. Deus retribuindo, Deus disciplinando estes homens. Então são 3 palavras: revelação, rejeição e retribuição. Grava isso que vai te ajudar ao longo da reflexão. Primeiro, irmãos, o apóstolo Paulo diz que Deus é um Deus que se revela. Olha comigo o verso de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes um coração insensato. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que Deus é um Deus que está irado com os homens que vivem solapando, pisoteando a revelação de Deus. Os homens que vivem, irmãos, rejeitando a revelação de Deus. O apóstolo Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis. Talvez você pense aí, os índios dos lugares mais longínquos, que nunca tiveram contato com ninguém, os povos mais distantes, e talvez nem eu e você vamos passar lá para pregar. E aí, pastor, o que vai ser? O apóstolo Paulo diz que Deus tem o sermão sendo pregado a todo ouvido e sendo exposto diante de todos os olhos através da criação. Salmo 19, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E diante, irmãos, da criação, do Deus que se revela poderosamente na sua criação, o apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, ele conclui: tais homens são por isso indesculpáveis. Então, meus irmãos, não há nenhum homem sequer que vai dizer diante de Deus, no tribunal de Deus, no dia do juízo final: Senhor, mas ninguém pregou para mim, ninguém leu a Bíblia para mim. Então o próprio Deus, ele trará a lembrança, a revelação geral, a criação poderosa de Deus que revela a Deus. Meus irmãos, e é interessante que, diante dessa revelação, os homens se posicionam rejeitando essa revelação. O apóstolo Paulo diz que esses homens não rendem graças ao Senhor e nem glorificam Ele pelas obras dele. Veja, irmãos, isso é muito presente na cultura que está morta em delitos e pecados. Se você observar, irmãos, essa atitude de ingratidão, essa atitude de rebelião, de independência, de tentar também matar Deus da própria vida, está presente no coração dos ímpios, daqueles que estão mortos em delitos e pecados. Porque, irmãos, somente o povo de Deus, somente aquele que é verdadeiramente crente, consegue render graças ao Senhor pelo que Ele fez, mas também glorificá-lo pelo que Ele é. E o apóstolo Paulo diz que diante desses homens ingratos, irreverentes, diante desses homens que não reconhecem Deus, que não glorificam a Deus, a ira de Deus se revela. Meus irmãos, quantas pessoas querem o Deus que é amor? A nossa cultura atual sempre quer justificar a promiscuidade, e o homossexualismo é uma dessas promiscuidades, que as pessoas dizem assim: mas Deus não é amor? Não é assim que as pessoas querem empurrar na minha e na sua goela, na garganta abaixo? Goela é a versão do mineiro, né? Da goela, na nossa garganta, os pecados. Mas Deus não é amor? Deus não recebe todo mundo? Deus não ama todo mundo? Nós reformados já estamos dizendo há muito tempo, irmãos, que Deus alcança com seu amor incondicional, com sua graça especial, não é todo mundo, é os eleitos. Então esse discurso, irmãos, de que você tem que aceitar a promiscuidade dos que estão em trevas, de que você tem que aceitar porque agora Deus é amor, eles esquecem da ira de Deus. Deus é um Deus que fica irado. Deus é um Deus que se ira contra essa sociedade depravada. Deus é um Deus que se ira contra essa sociedade que vive pisoteando a verdade de Deus, abafando a verdade de Deus e tentando sufocar essa verdade por conceitos e ideias, filosofias humanas. Diante disso, meus irmãos, algumas coisas a gente precisa concluir da revelação. Primeiro, que a ira de Deus é justa. A ira de Deus é justa por causa da forma injusta que os homens se relacionam com a verdade. A ira de Deus, meus irmãos, é sua santa repulsa ao mal, é seu desprazer dinâmico contra o pecado. A ira de Deus é a reação da santidade divina à impiedade e à rebelião dos homens, afirma F.F. Bruce. Então o que nós temos, irmãos, é um Deus que se ira justamente. Quando você, por exemplo, pensa no inferno, na eternidade daqueles que sofrerão eternamente no inferno, eles sofrerão justamente por causa de suas vidas depravadas, por causa da impiedade e rebelião dos seus corações. Porque quando nós falamos do céu, é graça, é favor imerecido, é benefício que Deus conquistou para mim e para você, é a obra de Cristo aplicada a mim e à sua conta. Mas o inferno, irmãos, é o lugar mais claro, bíblico e necessário relembrarmos que será o lugar onde passarão esses, debaixo da ira de Deus, aqueles que procuraram viver uma vida de impiedade e de rebelião nesse mundo. Então não se esqueça, a ira de Deus é justa.
Porque os homens rebeldes estão sempre tentando abafar a Deus e sufocar a verdade de Deus. Com isso eles afrontam a Deus. Com isso eles pisoteiam a graça, a misericórdia, a longanimidade, a compaixão de Deus. Segundo, irmãos, a ira de Deus é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Ele não faz isso porque 100% ele está perdido, ignorante sobre Deus, sobre o céu, sobre a realidade do Criador. Não, irmãos, ele faz isso em afronta a Deus. E é justo Deus punir estes homens, porque eles não são ignorantes sobre a existência de um Deus. O grande problema do ateu, irmãos, não é que ele fica dizendo Deus não existe, então prova para mim que não existe. O grande problema dele, irmãos, é a sua rebelião. É o abismo na qual se encontra. É o seu coração sempre em afronta a Deus. Por exemplo, irmãos, se Deus não existe, então não havia problema nenhum em ficar. Deixa Deus quieto, não, né? Deus não existe. Por exemplo, eu não fico por aí brigando com as pessoas para tentar dizer, me prova que o ET existe. Você sai por aí fazendo isso? Ninguém. Você vê alguém em sã consciência ficar aí, não, gente, prova que o ET não existe. Ninguém fica, irmãos. Ninguém sai por aí abrindo uma igreja dos extraterrestres. Ninguém sai por aí, irmãos, tentando pregar os extraterrestres. Tem um extraterrestre que vai voltar, vai vir, vai salvar a pessoa. Ninguém sai fazendo isso. Mas, meus irmãos, por que as pessoas têm tanto ódio de Deus? As pessoas perdidas, as pessoas que estão em trevas. Porque Deus existe. Não tem como eles lutarem, irmãos, contra o fato de que Deus os criou a sua imagem e semelhança. Seja ateu ou não, Deus os criou a imagem e semelhança. Deus criou, irmãos, o homem com um instinto de religiosidade. A palavra que normalmente usamos na teologia para se referir isso é que Deus criou o homem com a semente da religião no seu coração. Você já percebeu que seja qual cultura for, qual contexto for, a religiosidade é sempre um elemento presente nessa cultura. Se você perceber tudo que o homem faz, tem esse elemento da religiosidade. A lei de Deus está gravada na nossa alma, irmãos. O senso de certo, errado, de moral e imoral, de bom, de ruim. Por que isso está presente em nós? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, no fundo, o problema do meu e do seu coração, do coração do ser humano, é o pecado, é a rebelião contra Deus. Segundo, irmãos, que você percebe agora o apóstolo Paulo mostrando que diante de toda essa revelação, os homens rejeitam deliberadamente aquilo que vem da parte de Deus. Verso 21 diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, esses homens não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram agora do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Diante da revelação de Deus, irmãos, eles trocam Deus. O problema aqui é religioso. Se primeiro você vê uma afronta ao Deus verdadeiro, o ser humano que é um ser humano religioso, ele precisa criar algum tipo de religiosidade. E o que esses homens fazem, irmãos? Deixam o Deus verdadeiro e se voltam para a idolatria. A idolatria, irmãos, é sempre levantar um falso Deus em afronta. É como que, eu lembro sempre da minha mãe dizendo, né? É como se esfregasse algo na cara. Então, quando o homem opta pelo falso Deus, pelo ídolo, ele está levantando um Deus em afronta à face do Deus verdadeiro. É isso que esses homens estão fazendo. Por exemplo, quando você vai para Êxodo 20, no primeiro mandamento, Deus já trata este problema: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus deixa muito claro para o seu povo que esse é um pecado proibido. Deus deixa muito claro, não somente para o povo, mas para toda a criação, que Deus não aceita, que Deus não tolera que o homem levante um falso
quem afronta a sua face diante do seu rosto. Então esses homens fazem, eles preferem voltar-se para a idolatria, eles preferem criar um rio de falsas crenças. E meus irmãos, isso tudo mostrando a depravação da humanidade, a depravação da raça humana. O apóstolo Paulo deixa claro que estes homens têm conhecimento suficiente, mas eles preferem tentar eliminar Deus do seu caminho, tirar Deus do seu caminho. Eles estão tentando eliminar Deus do seu pensamento e Deus da sua vida. Isso aqui é muito importante, irmãos. Há 3 passos que eu preciso que você pense além do óbvio: tirar Deus do caminho, tirar Deus do pensamento e tirar Deus da vida. É exatamente isso que o homem em rebelião com Deus quer fazer. Ele, por exemplo, rejeita a lei de Deus, a santa lei de Deus, levantando um outro padrão moral para a sua vida. Daqui a pouco você vai perceber isso. E se a gente não matar Deus, irmãos, eu não tenho como justificar a imoralidade da sociedade. Se eu não matar Deus do discurso da política, se eu não tirar esse negócio de Bíblia do discurso da política, das artes, como é que eu vou normatizar incesto, aborto, adultério, prostituição, homossexualismo? Como é que eu vou, irmãos, enganar as pessoas, manipulá-las com o amor? Se ame, se liberte, seja livre. Se as pessoas estão constantemente lembrando que Deus abomina, que Deus não tolera esse tipo de pecado, que o inferno é o lugar de eternidade para tais pessoas que morrem escravas, perdidas nesses pecados. Como é que as pessoas ficarão em paz para roubar, para serem corruptas, para mentir? Como é que elas encontrarão paz se constantemente, e agora muito mais na política e em tantas outras áreas, as pessoas insistem em falar que há um Deus, que a gente terá que prestar contas para esse Deus? Enquanto não amordaçar a boca da igreja, a boca dos cristãos, enquanto a gente não abafar a voz de Deus, não eliminar Deus do caminho, não matar Deus da nossa vida, não tirar Deus do nosso pensamento, os nossos pecados não serão bem acolhidos. Então, quando você vê, desde o século XIX, as pessoas dizendo que Deus está morto, a ideia é: vamos calar esse Deus, vamos aprisioná-lo às 4 paredes da igreja, porque a gente quer viver do nosso jeito, e o nosso jeito não é do jeito de Deus. Então, em suma, quando o homem rejeita o Deus verdadeiro, ele está tentando fazer isso. A rejeição desse homem é consciente. O pecado humano, irmãos, é por omissão, nunca por ignorância. O autor chamado Geoffrey Wilson, ele diz o seguinte: quando os homens rejeitam a verdade, abraçam a mentira em seu lugar. A ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. Porque, irmãos, a rejeição da verdade resultará na atitude de deixar de glorificar aquele para quem a verdade aponta que é o Deus verdadeiro. Vai fazer com que o meu e o seu coração se tornem gratos, ao invés de agradecer, de louvar e adorar ao Deus verdadeiro. É possível percebermos também o apóstolo Paulo mostrando o comportamento inconsequente desses homens. Porque você vai percebendo, irmãos, que o que começa na mente vai descendo para o coração. É muito importante você perceber isso. Aquele bombardeio que você tem nas mídias, nas propagandas do YouTube, nas redes sociais, ele começa de alguma maneira impactando a sua mente, fazendo com que a sua mente acostume àquilo que é depravado. Daqui a pouco aquelas coisas que entram pela sua mente, que você vê, que você lê, isso vai descer e encontrar um espaço no seu coração. E daqui a pouco, irmãos, como o pecado faz, o pecado insensibiliza. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Um dia eu sentei meio que em cima da perna, aí a perna ficou dormente. Vocês já tiveram a experiência assim, de ter uma parte do corpo dormente?
Já aconteceu isso com a minha perna e também com o braço. Eu ficava balançando o braço assim, nossa, que sensação ruim. O pecado faz exatamente isso. Faz com que o meu e o seu coração, pouco a pouco, vai se tornando dormente, insensível. E a gente vai se acostumando com um baixo nível de moralidade. Aquilo que outrora, irmãos, era impossível, inconcebível de existir na mentalidade cristã, no meio do povo de Deus, por causa desse bombardeio, irmãos, de ideologias, de depravação, por meio dos meios de comunicação. Hoje essas coisas estão se tornando cada vez mais normais, entre aspas. Lembrando que para Deus nunca foi e nem nunca será normal. Então o que começa na mente descerá para onde? Para o coração. O raciocínio errado leva o coração para trevas. É importante você perceber isso, porque Deus deu a verdade, mas a gente quer a mentira. Deus se revela como Deus, mas a gente quer o ídolo. Então o que começa na mente vai arrastando o coração para as trevas. Há um progresso, irmãos. Há uns passos sendo dados ao longo do texto. Você precisa captar essa mudança. Então, quando o homem perde o conhecimento de Deus, ele perde a referência de santidade. Então, se nós queremos tratar a santidade na vida da igreja, na vida dos crentes, nós precisamos pregar Deus, os atributos de Deus, a glória, a majestade, a santidade, a grandeza, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a compaixão, a misericórdia, a longanimidade do nosso Deus. Se a gente quer uma igreja madura, se a gente quer uma igreja que caminha imitando a Deus, nós precisamos oferecer no culto da igreja um desenho bíblico, uma imagem bíblica do Deus verdadeiro. Outro aspecto que o apóstolo Paulo também mostra dessa rejeição é que o resultado dela é sempre uma idolatria irreverente. O verso 23 diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Se você já leu um pouquinho, por exemplo, sobre os egípcios, vocês vão perceber que há inúmeras representações dos seus deuses. Se você ler um pouquinho sobre o hinduísmo, você vai perceber as inúmeras representações dos deuses, das divindades daqueles povos. Por exemplo, lá na Índia, uma vaca é sagrada. Então as pessoas reverenciam a vaca. Os ratos são sagrados. Aqui a gente mata, né? Dá um veneno, coloca uma ratoeira. Lá na Índia eles adoram. Veja, o elefante é sagrado, traz prosperidade. Eu digo que eu te visitar, se eu achar um elefante indiano lá, vai dar ruim. Porque é hinduísmo, é religião pagã, irmãos. E nós, como povo de Deus, não podemos adotar imagens de adoração, de divindades e do paganismo para a nossa casa. A nossa religiosidade é exercida, irmãos, sem imagem de Deus. Você pode olhar que não há imagem de Deus, não há desenho de Deus no culto. Você tem a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos revela o próprio Deus. Deus não é um Deus para ser o Deus da Bíblia, não é um Deus para ser desenhado, esculpido. É um Deus que se revela. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente. Nós adoramos um Deus que está aqui, em espírito e em verdade. Um Deus que caminha no meio da sua igreja, um Deus que se revela, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que salva, um Deus que confronta o coração, um Deus que muda a nossa vida, que muda a nossa história, e nunca uma imagem, irmãos. Deus não é criado por homens, irmãos. Deus, ele se revela. Deus é autoexistente, é eterno. Warren Wiersbe, ele falando sobre idolatria, ele diz o seguinte: se o homem não adora o Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele próprio tenha que confeccioná-lo. De fato, é assim, irmãos. A falsa religião, ela é resultado de um coração perdido em trevas. Idolatria é resultado de um coração em trevas. Idolatria, irmãos, é para nós um alerta de um coração que abandonou
Calvino vem dizer, irmãos, que o coração dos homens é uma fábrica constante de ídolos. E por último, a gente percebe, irmãos, que Deus é um Deus que age e reage diante da rejeição dos homens à sua revelação. Olha comigo como é que Deus age e reage diante dos corações incrédulos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Meus irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, que a ação de Deus para com esses homens depravados, ímpios e rebeldes, eles são abandonados por Deus à própria imundícia. Meus irmãos, é muito importante percebermos isso, porque Paulo repete no verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovada. O inteiro abandono de Deus dessas pessoas, para que elas possam andar de acordo com os seus caminhos, de acordo com o seu coração. Meus irmãos, se Deus deixar eu e você fazer tudo o que os nossos corações querem, nós estamos debaixo da ira e total perdição desse mundo. Se Deus aprovar os sentimentos do meu coração, os desejos do meu coração, as concupiscências da minha carne, tais pessoas estão debaixo da ira de Deus, do desprazer de Deus. Mas percebemos ainda, irmãos, que não somente o abandono de Deus fica visível, mas você percebe o juízo de Deus presente. O abandono de Deus é o juízo de Deus, apontando para aquilo que acontecerá também na eternidade. Esses homens são abandonados a viver em depravação, destruindo a si mesmos, mas destruindo toda forma de relacionamento que eles envolvam. É interessante, irmãos, que do verso 24 até o verso 32, eu gostaria que depois, se você tivesse um tempo, pensasse um pouco sobre isso, porque os homens, quando estão perdidos em trevas, primeiro, eles não têm relacionamento com o Deus verdadeiro. Segundo, eles não conseguem um bom cuidado da própria vida. Perceba que o abandono de Deus significa que essas pessoas viverão de uma maneira imunda, de uma maneira depravada, de uma maneira a nutrir as paixões pecaminosas do seu coração, e o resultado dessas paixões infames é a destruição do próprio corpo. Então as pessoas não têm relacionamento adequado com Deus verdadeiro, não têm relacionamento adequado consigo mesmas, elas destroem o próprio corpo, afundando nesse abismo de trevas, não têm relacionamento adequado com o próximo, não têm relacionamento adequado com a família. Eu queria poder ter tempo, dá para fazer um sermão, cada ponto desse. Como é que o homem ímpio, ele está em afronta a Deus, a si mesmo, ao próximo, à família. E o apóstolo Paulo, ele elenca essas verdades para lembrar, irmãos, que eles estão debaixo do juízo de Deus. O que esses homens estão fazendo hoje, irmãos, eles colherão em, vamos dizer assim, intensidade máxima no fogo do inferno, na eternidade do tormento eterno. A gente olha, irmãos, para as pessoas fazendo o que Paulo exorta aqui, o que Paulo mostra como consequência da depravação, e as pessoas parecem que Deus, irmãos, não está fazendo nada. Talvez você já teve essa sensação. As pessoas estão investindo tanto e tanto dinheiro para promover o homossexualismo, para promover um tanto de coisa, irmãos. As pessoas fazem desenhos para mostrar que certo tipo de rebelião é natural. Dá seu nome, irmãos, de empoderamento é natural. Afrontar os padrões de Deus, solapar a santa lei de Deus. Me parece, irmãos, que as pessoas estão achando que esse Deus não existe mesmo. Esse Deus não está agindo, irmãos.
Mas, meus irmãos, a forma como essas pessoas vivem já mostra o juízo de Deus sobre a vida deles. Mas o juízo temporário, irmãos, é só uma trombeta para relembrar eu e você que haverá o juízo eterno. Haverá a prestação de contas e a condenação eterna. Veja só como é que o apóstolo Paulo descreve esses relacionamentos. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram do modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo elenca alguns pecados que nos chamam muita atenção. Primeiro, ele começa a falar do lesbianismo, que é a relação sexual entre mulheres. O apóstolo Paulo diz que até as mulheres. Eu lembrei daquela expressão que talvez você já ouviu, né? É uma expressão que ela teve uma origem no contexto do Império Romano, quando no momento de traição a pessoa diz para o Brutus assim: até tu, Brutus. Então que o apóstolo Paulo aproveitasse o seu conhecimento do Império Romano e dissesse até as mulheres, até as mulheres. Irmãos, as mulheres sempre foram guardiãs da moralidade. Sempre foram guardiãs da moralidade. Então, quando até as mulheres se corrompem, irmãos, a cultura ela já chegou no fundo do poço. O apóstolo Paulo, ele apresenta o exemplo das mulheres, porque na perspectiva cristã, irmãos, as mulheres têm um papel maravilhoso que só elas podem cumprir. Somente uma mulher pode ser uma esposa, somente uma mulher pode ser uma auxiliadora idônea, somente uma mulher pode gestar um bebê no seu ventre, somente uma mulher pode educar e estruturar o lar da forma bíblica. É por isso que Deus, quando viu Adão sozinho, criou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, e ela recebeu o nome de Eva. Se as mulheres não quiserem cumprir o seu papel, não tem plano B. Imagine que porventura as mulheres façam greve. A gente não quer cumprir esse projeto de Deus. Não tem plano B, irmãos. Não tem. Somente as mulheres podem cumprir o papel de verdadeiras auxiliadoras. O apóstolo Paulo, ele cita agora o homossexualismo no verso 24. Ele diz que os homens se entregaram à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Primeiro, ele fala que o homossexualismo é uma desonra ao próprio corpo. E depois ele diz que o homossexualismo é uma paixão infame, e nós aprendemos hoje na escola dominical que o homossexualismo é um desejo carnal que é nutrido, é chamado de paixão infame. O homossexualismo ele é antinatural. Pensa na possibilidade, só na possibilidade, como para você perceber que é antinatural. Se Deus tivesse criado dois Adão, pense só, aí Deus falasse para dois Adão em casamento, dizendo assim: cresce e multiplica. Como dois homens crescem e multiplicam? É
é contrário à natureza o homossexualismo. Paulo também diz que o homossexualismo é torpeza e erro. A ideia desses relacionamentos aqui no grego, irmãos, são relacionamentos bestiais. É a mesma referência de um relacionamento sexual de um homem com um animal. Bestialidade cometida em afronta a Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele começa a elencar outros pecados, irmãos, porque ele não faz, por exemplo, ele não trata o lesbianismo e o homossexualismo como uma classe que merece mais atenção do pecado do que outros pecados, porque pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. Quem morre no pecado passará uma eternidade no inferno. Então o apóstolo Paulo, ele não olha para alguns pecados dizendo, esses outros aqui, finge que não está acontecendo, finge que não está no meio de vocês, porque a gente vai olhar só para isso, lesbianismo e homossexualismo. Não. E você vai perceber, irmãos, que ele vai confrontar tais pecados. Olha só. Ele vai falar dos homens cheios de injustiça. A ideia aqui é que esses homens roubam tanto aos homens como ao próprio Deus aquilo que lhe é de direito. Então esses homens roubadores, esses homens cheios de injustiça, eles pegam o que não são deles, o que são dos outros, se apropriam do que é dos outros, tá? E também daquilo que é de Deus. Você percebe isso, por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou eu e você para a sua glória, para o seu louvor. Então, quando eu vivo em afronta a Deus, eu não estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Eu estou roubando a glória que é devida a Deus quando Ele me criou. É assim que vive o mundo, irmãos. É assim que vive uma pessoa que afasta de Deus, que afronta a Deus, que abandona a Deus. Está roubando a glória que é devida a Deus. O apóstolo Paulo diz que os homens, nesse contexto de depravação e trevas, são cheios de malícia. A ideia aqui é de uma pessoa com maldade sedutora, maligna, uma pessoa que é má, mas que além de ser má, ela arrasta outras pessoas para o caminho da maldade. As pessoas são cheias de avareza, diz o apóstolo Paulo, que é um desejo desenfreado, que não conhece limites nem leis, um desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito. É um amor insaciável a possessões e prazeres ilícitos. Paulo também elenca as pessoas cheias de maldade, desprovido de todo bem, inclinado sempre para o pior. Pessoas possuídas de inveja. A ideia da inveja aqui é sentir desconfortável com o sucesso dos outros, desejando as posses dos outros e alegrando-se com as suas tragédias. É assim o invejoso. Possuídos de homicídio, desejo e intenção de ferir alguém ou de tirar-lhe a própria vida. Possuídos de contendas. A ideia aqui é que essas pessoas sem Deus, elas são sempre facciosas e briguentas. Possuídos de dolos, é a pessoa que não age de maneira reta, usa métodos tortuosos e clandestinos para sempre tirar vantagem de alguém. É uma pessoa falsificadora, é uma pessoa que vive adulterando as coisas para a sua vantagem. Essa é uma pessoa cheia de dolo. Possuídos de malignidade, pessoas que supõem sempre o pior acerca dos outros e sempre vê as coisas pelo lado sombrio. Tem pessoas assim, só vê o lado sombrio, só pensa o pior, a desgraça dos outros. Você tem também nessa sociedade os difamadores, pessoas que murmuram as suas histórias de ouvido a ouvido. Os caluniadores, as pessoas que proclamam publicamente as suas infâmias, publicam fake news, né, na internet, no Facebook. Você tem um monte de gente assim, irmãos. Aborrecidos de Deus, os homens que odeiam Deus porque sabem que Deus é um estorvo no seu caminho de licenciosidade. Eles querem Deus morto.
Esse é o lema do coração desses homens aborrecidos de Deus. Os insolentes são as pessoas altivas, soberbas, sadicamente cruéis, que encontram prazer em prejudicar o próximo. Os soberbos, pessoas que estão cheias de si mesmas, como um balão de vento. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Os presunçosos, pessoas que pensam de si mesmo além do que convém, exalta a si mesmo acima da medida. É o que pretende ter o que não tem, saber o que não sabe, jacta-se de grandes negócios que só existem em sua imaginação. Os inventores de males, irmãos, pessoas que buscam novas formas de pecar, novos recônditos nos vícios, porque estão enfastiadas, sempre à procura de novas emoções em alguma forma diferente de transgressão. Os desobedientes aos pais, filhos rebeldes e irreverentes, filhos que querem sacudir o jugo da obediência aos pais. Os insensatos, pessoa que é incapaz de aprender com as lições da experiência. Trata-se da pessoa culpada de grande sandice, que se recusa a usar a mente e o cérebro que Deus lhe deu. Os pérfidos, pessoa que não é confiável, é aquele desonesto que não se pode confiar nada, sem afeição natural, sem amor à família. Trata do desamor dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. É a falta de afeto entre irmãos do mesmo sangue, a prática abusiva de abortos e crimes familiares que apontam para a gravidade desse pecado em nossos dias, sem afeição natural. Paulo também diz que encontramos nessa sociedade depravada pessoas sem misericórdia, pessoas implacáveis, sem piedade, que ferem e matam os outros sem compaixão nenhuma. Meus irmãos, eu chego no final. O apóstolo Paulo diz que o que parece perdido continua desesperadamente perdido. Porque todas essas coisas a gente olha e fala: pastor, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Que mundo sombrio. É o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós criamos os nossos filhos. É o mundo que nós lançamos os nossos filhos para andar por ele. Para encontrar pessoas assim. Você vai andar de ônibus aí, talvez amanhã, você vai andar no ônibus, um monte de gente assim. Talvez no seu trabalho, na dinâmica da vida, passando pelo Jardim Brasília, negociando, você vai encontrar um monte de pessoas assim. Mas quando o apóstolo Paulo encerra, ele diz assim, que esses homens pegam o conhecimento de tudo isso. Eles sabem que tudo isso é um padrão de vida licenciosa que Deus não se agrada. Verso de número 32, conhecendo eles a sentença de Deus. Eles sabem. Os homens sabem, irmãos, que estão em afronta contra Deus. Eu lembro de um exemplo fantástico que o professor leu para a gente no seminário. E ele fez uma pergunta assim: você sabe por que os animais fogem do homem? Se você encontrar um animal, geralmente selvagem, ele foge. Talvez a onça, o leão, com muita fome, ele encontrar você, vai ser uma exceção. Mas você já reparou que os animais correm da gente? Vai para o lado de um passarinho, de qualquer outro animal, ele corre. E ele diz assim: sabe por que os animais fogem do homem? Porque ele sabe que esse homem está em rebelião contra o seu Criador. É assim, meus irmãos. Todo ser humano está em rebelião contra o Criador. Mas a grande questão, irmãos, é que esse mundo depravado aplaude os que praticam essas coisas depravadas. Não se engane quando você vê as pessoas investindo, proclamando ao longo do intervalo do futebol, nas propagandas, as pessoas levantando essa bandeira da depravação moral, do pecado, dizendo é normal, é uma nova cultura, esse pensamento patriarcal ultrapassado, pensamento judaico, cristão, não é mais válido para
para hoje, porque nós temos um valor diferente de moralidade, cada um é livre para viver do jeito que quiser, o importante é ser feliz, mas a Bíblia continua sendo a mesma Bíblia, a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, condenando tais comportamentos ímpios, depravados, promíscuos, e a igreja do Senhor não pode se calar. Eu quero encerrar com dois pensamentos importantes. Primeiro, de um autor chamado Cranfield. Ele diz o seguinte: o homem que aplaude ou encoraja os que praticam algo vergonhoso, embora não praticando ele mesmo, não só é tão depravado como os que o praticam, mas muitas vezes, se não sempre, mais depravado do que eles realmente. Pois os que aplaudem e encorajam as ações perversas de outros contribuem deliberadamente para o estabelecimento de opinião pública favorável ao vício e com isso promove a corrupção de multidão inumerável. Teve um tempo atrás que você viu os políticos investindo, irmãos, num tipo de arte, que misericórdia. Dois homens se beijando e o político lá, vendo, rindo. Dois homens se beijando. Teve um episódio, irmãos, que eles colocaram uns homens despidos e as crianças brincando lá, passando a mão nos homens pelados. Então o que o autor está nos lembrando aqui, Cranfield, é que aquele que investe dinheiro nesse tipo de arte depravado e promíscuo é pior do que aqueles que estão lá realizando um teatro. Então essas pessoas, irmãos, a gente precisa orar para Deus ter misericórdia do país e libertar o país desse tipo de liderança, desse tipo de político, desse tipo de partido político, irmãos, que está nas trevas, que está sob o domínio do próprio Satanás. Isso não é brincadeira, irmãos. Precisamos orar para os crentes terem mais discernimento, para que o Espírito Santo possa abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos de muitos crentes que têm achado tais comportamentos depravados e promíscuos normais. A segunda citação do John Murray, ele afirma que a pior condição é aquela em que, com a prática, há também o apoio e o encorajamento de outros para a prática do mal, dizendo sem rodeios: inclinamos não apenas a condenar a nós mesmos, mas também nos congratulamos com os outros por fazerem coisas que sabemos resultar em condenação. Odiamos os outros tanto quanto a nós mesmos e, portanto aprovamos neles o que sabemos que merecemos, apenas a condenação. Meus irmãos, quando eu e você, como cristão, desviamos os olhos de Cristo, da graça e misericórdia de Deus, nós afundamos em trevas. E nós precisamos, irmãos, desesperadamente voltar para o Evangelho, para a luz do Evangelho, voltarmos para Deus, para a sua palavra, para que Ele possa continuar abrindo os nossos olhos, conduzindo os nossos passos pelo caminho estreito. E a igreja comprometida com o Evangelho de Cristo, ela seguirá o próprio passo de Cristo. Ela continuará proclamando o Evangelho do Reino, confrontando o pecado, denunciando, irmãos, a vida ímpia, rebelde e depravada daqueles que estão em trevas. Foi assim que Cristo fez, irmãos. Foi assim que Cristo pregou. Mas não devemos nos assustar, que aquilo que Cristo colheu, eu e você também colheremos. Primeiro, diante dos homens, a rejeição dos homens. Eu não espero, irmãos, que o mundo ele se torne simpatizante da igreja. Nunca vai se tornar. Eu não espero, irmãos, que os homossexuais, os adultos, os efeminados, que aqueles que vivem essas vidas na lavagem, na impiedade, eu não espero, irmãos, aqueles que vivem a vida na criminalidade ou qualquer outra coisa, vai aplaudir Cristo. Eu não espero, porque o Evangelho confronta, irmãos. O Evangelho confronta tais pecados. O Evangelho quebra tais corações. E assim como rejeitaram a Cristo, rejeitarão eu e você. Assim como preferiram, irmãos, o ladrão em detrimento de Cristo,
hoje continuarão também preferindo um ladrão, preferindo um malfeitor em detrimento daquele que veio trazer a salvação. Assim como crucificaram a Cristo, eu não duvido, irmãos, de que em algum momento da caminhada cristã, talvez sobre para mim e para você, um pedacinho dessa cruz, um pedacinho da mesma prisão, do mesmo cálice amargo que Jesus experimentou. A grande questão é, até que ponto, irmãos, nós estamos dispostos a nos identificar com Cristo nessa sociedade depravada. Para o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, sobrou uma prisão e depois a morte. Eu não sei o que vem para mim e para você ao longo dessa caminhada, mas eu sei que a graça do nosso Deus é suficiente para nos sustentar até o fim. Ele há de nos manter de pé, Ele há de nos guiar pelo caminho estreito, e Ele há de, no dia final, dizer para mim e para você: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo preparado para vocês. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, em nome de Jesus.